Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Projeto Fernandev, projeto que eu criei aí para a extensão universitária do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas que eu faço através da Universidade Paulista, Unip. E o primeiro vídeo ele vai trazer aí uma breve introdução à lógica de programação. Esse tema ele é muito importante dentro da programação, porque quando a gente começa a estudar programação, a gente já começa a ouvir sobre ele, né? Se você for falar com alguém que já trabalha, se você for pesquisar na internet, como começa a estudar programação, muito provavelmente você vai dar de cara com a lógica de programação. Vão te falar, começa pela lógica. Pode ser que também te falem, começa pela base. Ou seja, a base do estudo da programação é a lógica de programação e hoje a gente vai iniciar aí por ela, né? Uma breve introdução aí à lógica de programação. Eu vou me apresentar aqui bem brevemente. Meu nome é Fernando Luz, eu sou estudante aí de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu me formo ao final desse ano de 2024. E esse projeto ele foi criado aí para documentar um pouco da minha trajetória dentro do mundo da programação e também para cumprir aí com as obrigações do curso, né, da extensão universitária, que é trazer aí um retorno do que eu aprendo para a sociedade, vamos dizer assim, o objetivo. E aí eu imaginei que eu posso fazer, todos os materiais que eu imaginei que eu poderia fazer, eu decidi reunir dentro desse projeto. Então a gente tem a oficina, que vai ser o vídeo, também vamos ter um e-book com a mesma temática, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, então você vai ter um e-book gratuito aí para poder somar também com essa oficina e você ter essa breve introdução aí à lógica de programação. Então vamos começar. Então a gente vai falar um pouquinho dos objetivos aí desse vídeo. Claramente a compreender o que é lógica e lógica de programação ali, ainda que bem inicialmente, né, bem por cima, vamos dizer assim. Também compreender o uso da lógica de programação para a resolução de problemas. Introduzir o conceito de abstração, que é um conceito importantíssimo, um conceito aí que é uma habilidade, eu diria, dos melhores programadores. Treinar o nosso cérebro também para resolver um pequeno problema, utilizando inclusive aí o conceito de lógica, né? Utilizando o pensamento lógico. É um momento que a gente vai passar ali só do aprendedor para o fazedor. A gente vai fazer essa transição que ela é muito importante no mundo da programação. Se você ficar muito na teoria, é lógico que é importante você estudar, você ler, você aprender. Mas eu diria que o bom programador ele também tem que pôr a mão na massa. Então já desde a lógica é importante que a gente possa passar do aprendedor para o fazedor. Esse também é um dos nortes desse projeto, né? Que é uma oportunidade de eu passar só do aprendedor para o fazedor. Então eu assisti muitas oficinas, assisti muitos vídeos de canais do YouTube. Inclusive eu vou recomendar alguns aqui que são mais completos e mais abrangentes, que me ajudaram nessa trajetória. Visto que esse vídeo, o público-alvo dele mesmo é quem está tendo seu primeiro contato com a programação. Então a gente vai caminhando aí e eu vou sugerir alguns canais também, mas agora além de eu assistir, eu também estou gravando essa oficina, então é passar do aprendedor para o fazedor. Eu diria que até uma dica extra aí do vídeo, nem estava no roteiro, mas eu acho que é bem interessante para quem quer aprender ou até mesmo atuar nessa área. Vou fazer uma apresentação breve aqui do projeto agora, eu até dei uma introduzida nisso, mas agora eu preparei o slide e a gente vai fazer uma introdução mais completa. O que eu imaginei para esse projeto? Documentar a minha jornada no mundo da programação. Então, como eu disse, ele é um projeto de extensão universitária, para eu compartilhar meu aprendizado, né, as experiências no desenvolvimento de software dentro do curso que eu faço. Mas também tem o objetivo de ajudar outras pessoas a aprenderem aí a programação e lógica de forma simples, prática, passando do aprendedor para o fazedor, enquanto eu valido a minha própria evolução aí através dos estudos. E o conteúdo que a gente vai trazer, vídeos como esse, posts também no nosso Instagram, que está aqui na descrição, o mesmo nome, Projeto Fernandev. E a gente vai trazer aí a lógica de programação, introdução a linguagens mais para frente de programação e algumas dicas de ensino, de estudo, e prática para que a gente possa aí evoluir juntos nesse ramo. Que parece no primeiro momento um bicho de 7 cabeças muito difícil. Por exemplo, nessa imagem a gente olha ali o ladinho aqui, vários códigos e estruturas de controle, if, else, e o cérebro fica igual a imagenzinha aí. Mas se a gente for por partes, como a gente vai fazer aqui, a gente vai ver que a gente vai desmistificando várias coisas, vão ficando bem mais simples. E aí, para começar, a gente vai pensar mesmo do início, cara. O que é programação? Será que programação é somente sentar ali no computador aqui, pai,
sentar o rei e digitar código? Também vamos pensar o que é lógica. Esses são dois aspectos que eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão. Se você ainda não sabe, pense mesmo sem consultar material, assistindo aqui. Se você já conhece, já é mais avançado, reflita, porque é importante também para o profissional que às vezes já está mais lá na frente da maratona, rebuscar, né, esses aspectos, porque eles são muito importantes. Como eles fazem parte da base, a gente vai começar a construir uma casa, a gente começa por onde? Pelo alicerce. Por quê? Porque se a gente colocar os tijolos ali, as coisas, o telhado, o que for, sem uma boa base, a casa vai desabar, às vezes até antes de construir, ou ainda que a gente consiga construir tudo, o primeiro ventinho que dela vai desmoronar. Então, quanto mais forte a nossa base, melhor a gente vai ter o desenvolvimento da nossa carreira, do nosso aprendizado dentro da programação. Então é muito importante pensar o que é programação e o que é a lógica, né? E aí, começando pela lógica, eu trouxe alguns significados aí do dicionário. Se a gente for para a parte da filosofia, a lógica ela significa parte da filosofia que se ocupa das formas de pensamento e das operações intelectuais. Então a gente vê que já tem ali com o fato de raciocinar, de pensar. Também é compêndio ou tratado de lógica. O terceiro significado no dicionário é o exemplar de um desses compêndios ou tratados. E um bem interessante que é o quarto é a sequência coerente de ideias. As suspeitas se baseiam na lógica ou na lógica peculiar das histórias de mistério. Se só um estiver vivo no fim, eis o criminoso. Se dois estiverem vivos, mas um é inventado, o outro é o criminoso. Então a parte mais interessante desse quarto é a sequência coerente de ideias, né? Se a gente considerar esse pensamento, vai ser bastante útil para a sequência aqui. Então, se a gente pensar na parte de lógica de programação, a gente vai ver que nada mais é que uma contextualização da lógica dentro do ambiente, né, do mundo da programação. Ou seja, é buscar ali a melhor sequência de ações para solucionar um problema usando a linguagem que o computador entende. Então, o que é isso, né? Se eu ficar só lendo aqui não adianta, né? Era melhor só dar o e-book. Mas o que é o significado disso? Quer dizer que é usar o pensamento lógico, uma sequência coerente de ideias, para poder resolver um determinado problema de uma maneira que a máquina entenda ali, ou seja, através de uma linguagem de programação. Então, eu vou ter um problema, né? E um problema dentro da programação tem um significado ali peculiar, vamos supor, é uma coisa que eu preciso resolver, é uma coisa que eu preciso desenvolver. E aí eu vou desenvolver isso como? Através de uma sequência coerente de ideias, utilizando uma linguagem que a máquina vai ali entender. Então, a gente pode entender, através disso, que é todo o conjunto de regras, conceitos que a gente precisa aplicar para criar os códigos, né? Aí sim a gente codar ali, criar os códigos que vão ser interpretados e executados por um computador e aí vão dar o resultado que se espera ali, certo? E aí, passando para a próxima parte que a gente tinha comentado, o que é abstração? É uma skill, uma habilidade de ótimos programadores, né? O que é uma abstração? É a habilidade de se concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais. De forma mais técnica, é uma forma de reduzir a complexidade e tornar ali o projeto, a implementação mais eficiente em sistemas complexos de software. E aí, de forma mais simples, né, para a gente poder entender, pode ser que seja seu primeiro contato ali. Vamos supor, quando você vai viajar. Vamos supor que você vá viajar de avião, né? Você não precisa saber pilotar o avião, você não precisa saber como está a direção do vento, como estão as correntes de vento, você não precisa saber como funciona a logística do aeroporto, você não precisa fazer nada disso. O que você precisa fazer? Entrar lá no site, ver o destino que você quer ir, comprar passagem, se dirigir para o aeroporto, embarcar e ir. Então todo o processo de funcionamento do motor do avião, das habilidades que o piloto precisa ter, da logística que vai ter dentro do avião para servir ali o lanchinho, etc. Tudo isso é abstraído de você. Você só comprou a passagem, vai entrar no avião, vai descer lá. Então, os programadores eles precisam fazer isso também quando eles estão desenvolvendo um software. Abstrair tudo aquilo que não é importante e oferecendo para o usuário o que ele precisa realmente usar. Entendeu? É basicamente isso.
como aqui é uma introdução, né, uma breve introdução, a abstração é nesse sentido, é você abstrair ali, se concentrar em aspectos essenciais de um contexto mesmo e ignorar aquelas características menos importantes ali. E os programadores que conseguem fazer isso dentro do desenvolvimento de software, eles têm um destaque a mais ali, vamos dizer assim. E aí a gente vai agora passar do aprendedor para o fazedor, treinando aí o nosso cérebro, né? Vamos treinar o nosso cérebro. Eu vou até recorrer às minhas anotações aqui agora. Outra dica muito importante aí para os estudantes é sempre fazer anotação. Hoje em dia a gente está muito na pegada do computador, tem gente que prefere anotar no computador, tem gente que não, prefere anotar no papel, tem gente que faz os dois. Eu particularmente faço os dois, tem coisas que eu anoto no computador, mas o que eu acho que eu preciso entender melhor, que eu preciso gravar melhor ali, que eu preciso recorrer mais, eu prefiro ainda gravar no papel. Então eu sempre tenho aqui, vou mostrar o meu caderno para vocês, sempre tenho um caderno, uma canetinha em mãos para poder seguir ali, né, as minhas anotações. Inclusive eu fiz o roteiro do vídeo primeiro no papel, depois montei essa apresentação. Então a gente vai treinar nosso cérebro com um exercício bem simplório, tá? Não é um exercício muito elaborado, mas é só pra gente poder colocar na prática mesmo. A gente vai junto resolver um determinado problema simples. Por exemplo, calcular a média aritmética de um aluno que recebeu 4 notas, sabendo que as notas dele são as seguintes. A primeira nota que ele recebeu, ele foi mal ali, tirou 4. A segunda nota, ele já foi melhor, tirou 7. Então, tirou 4, tirou 7. A terceira nota, ele tirou 10. Aí ele tirou, 10 e faixa, né? Representou. E na última nota ele tirou 5. E aí como que a gente vai fazer, tendo esse determinado problema, e utilizando o nosso pensamento lógico, como que a gente vai fazer para que a gente saiba a média desse aluno? Então a gente vai recorrer ali à boa e velha matemática, né? A gente vai somar aí as notas dos alunos. Eu vou ver se eu consigo abrir um bloco de notas aqui. Consegui aqui, ó. Então o que a gente vai fazer nele aqui? Então a gente vai somar aí as notas que o aluno teve, né? Deixa eu baixar aqui para eu ver melhor. Então a gente vai colocar aqui 4. Aí a gente vai somar as notas dele. 4 mais 7 mais 10 e mais 5. Então se a gente somar aqui 4 mais 7, a gente vai ter 3. Brincadeira, só para ver se você estava prestando atenção aqui. Então 4 mais 7 a gente vai ter 11. 11 com mais 10 a gente vai ter 21. E se a gente somar 21 com 5 a gente vai ter 26. Então a gente vai ter, se a gente somar todas as notas do aluno, a gente vai chegar ao resultado aí de 26. Ver se eu consigo aumentar. Será que dá para aumentar o texto aqui do... Eu acho que não dá para aumentar, né, do Notepad não dá para aumentar aqui a fonte, né? Mas enfim, dá dando para ver aí, ainda que pequeno, só pra gente poder fazer junto. Se você quiser fazer num papel aí pra ser realmente fazedor e não só aprendedor, é até bom. Então a gente, agora que a gente já tem toda a soma do aluno, a gente vai poder dar o resultado lá e falar, ó, resultado é 26, tá? Somei as notas do aluno, é 26 o resultado. Não, porque o quê? O problema tá pedindo que a gente precisa calcular a média aritmética ali, a média simples ali da nota do aluno. Então agora que a gente tem esse resultado de 26, a gente vai precisar fazer o quê? Dividir ele por 4. Deixa eu ver se consigo jogar esse resultado. Pior que eu não vou conseguir, não. Então se a gente vai precisar dividir ele por 4, o que a gente vai precisar fazer? Pegar o 26 aqui que a gente tem. Cadê o Notepad? Tô meio perdido aqui, né? A gente vai precisar pegar esse 26 e dividir ele por 4. Que aí, a partir dessa operação aqui, a gente vai conseguir chegar na média. Então, se a gente pegar de 26 ali e dividir ele por 4, o aluno a gente vai ver que ele vai ter a média de 6,50. E aí, essa sim seria a média do aluno. Então, o que a gente fez aqui, basicamente? Deixa eu ver se consigo tirar esse negócio aqui.
A gente seguiu um pensamento coerente de ideias, elencou as ideias ali e resolveu o problema utilizando o pensamento lógico. A gente pensou, pô, vou somar todas as notas dele e vou dividir, e aí eu vou ter a média do aluno. É mais ou menos isso quando a gente pensa com a lógica. Parece que a lógica ela está muito distante do nosso dia a dia, mas na verdade ela não está. A gente usa a lógica o tempo todo, ainda que a gente use no piloto automático. Por exemplo, quando a gente levanta de manhã, a gente levanta, aí vai até o banheiro, liga a torneira, passa água no rosto, aí pega a escova de dente, pega a pasta, põe na escova, escova o dente. Isso tudo foi uma sequência lógica que a gente faz. Agora pensa se a gente levanta da cama, vai lá, passa a mão no rosto sem ligar a torneira, liga a torneira depois, pega a pasta, joga na pia, pega a escova, escova o dente sem passar a pasta. A gente está usando os mesmos passos, só que a gente não está usando uma sequência coerente, uma sequência lógica. Tá fazendo meio que não está fazendo sentido nenhum. Então a lógica é mais ou menos por esse caminho, por assim dizer. E aí, a gente vai pensar mais um pouquinho. Será que é possível a gente fazer uma abstração a partir desse exercício que a gente fez, pensando que a gente tivesse o usuário final ali, que fosse a mãe do aluno, por exemplo? A gente tem que apresentar para a mãe do aluno essa nota. Será que daria para fazer um tipo de abstração? De forma bem simplória, assim, para exemplificar, daria, porque a gente ia colocar só o 6.50 ali no boletim do aluno, ou 6 se fosse arredondar, dependendo do sistema. Mas a abstração seria só dar o resultado para a pessoa, para o próprio aluno que seja, só o resultado ali. E aí se fosse questionado, beleza, poderia apresentar, não, ele tem essa nota porque ele nas provas tal, ele tirou tal, tal, tal. Mas hipoteticamente falando que não precisaria de detalhar, seria passar para ela então, para a mãe do aluno ou para o próprio aluno, ó, sua nota média na matéria X foi 6.50. E aí você tirou do usuário o que não interessa ali, hipoteticamente para ele, como você chegou àquele resultado, mas você chegou. Você utilizou ali uma sequência coerente, fez ali a soma das notas, depois dividiu esse resultado pelo número de notas e chegou à média ali do aluno. Então esse seria o resultado aí, utilizando a abstração. Vamos chegando ao final, já que é um vídeo bem introdutório mesmo. Essas são algumas das referências que a gente usou para falar. E como eu disse, ao final desse vídeo aqui, eu ia sugerir para vocês alguns canais que eu assisto, né? Algumas coisas interessantes nesse sentido. E eu vou falar 2 hoje para também não sobrecarregar. E fica como homework aí, lição de casa. Se você não conhece, acompanhar um vídeo deles aí, ou acompanhar o canal lá também, que é o canal da Tequita Dev, que é um canal que eu acho muito interessante para quem está começando, até para quem já faz parte da área. É um canal muito completo, acho muito interessante, eu assisto sempre que eu tenho oportunidade. E o outro que é o do Felipe Deschamps também, que é um cara que, é fera demais. São 2 canais aí que eu deixo como sugestão. Deixo também aqui na descrição do vídeo aqui o link para o e-book com essa mesma temática, tá? Um livro que faz parte do projeto. Não façam o download, é totalmente gratuito e vai complementar as ideias aí. Deixe seu like se você gostou, se te ajudou de alguma forma. Deixe seu feedback para que próximos temas você ache interessante a gente trazer aqui. E considere se inscrever aí no canal para ter acesso aí aos materiais que vão ser lançados futuramente, tá bom? Então fico por aqui, muito obrigado pela atenção e por você que ficou até o final aí. E se você ficou até o final aí, comenta. É lógico que eu fiquei até o final, já que o vídeo foi sobre lógica. E muito obrigado, a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu e fui!